Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim contar pra vocês sobre a origem e evolução das espoletas dos cartuchos das armas de fogo portáteis. Embora esse pareça um componente simples das munições, tem toda uma engenharia envolvida na sua construção e o seu manuseio incorreto pode inclusive trazer sérios riscos à saúde. Além de conhecerem a origem, as partes integrantes, a composição química e o sistema de funcionamento, eu vou mostrar os tipos de espoletas aplicáveis nos diferentes tipos de cartuchos. Eu quero frisar aqui que muitas informações para esse vídeo eu consegui no livro Manual de Recarga de Munições, escrito pelo Diogo Machado, que é o CEO do Recarga Clube, parceiro aqui do canal. Então, para quem busca um manual realmente completo com todas as informações necessárias para entender sobre tudo relacionado à recarga, é só dar uma conferida no comentário fixado que lá tem uma série de informações importantes. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, antes de mais nada, é importante vocês saberem um conceito técnico que define o que é uma espoleta. Ela é um dos componentes obrigatórios que compõem os cartuchos das armas de fogo dos últimos 180 anos. É através dele que o propelente recebe a ignição necessária para detonar e expulsar o projétil pelo cano da arma. A ignição da espoleta só é possível porque no seu interior existem substâncias químicas que são sensíveis ao impacto e com propriedades explosivas. Quando o pino percussor acerta a espoleta, as substâncias entram numa combustão rápida, desencadeando uma reação exotérmica, ou seja, liberando calor. Nesse caso em específico, uma pequena chama que entra em contato com o propelente do cartucho. No contexto histórico das armas de fogo portáteis, o primeiro conceito de causar uma ignição primária que detonasse a carga principal de propelente surgiu no século XV, onde os arcabuses eram as armas de fogo da época. O mecanismo usado para efetuar os tiros era chamado fecho de mecha, ou no meio internacional como matchlock ou slow match. Nos 2 séculos e meio seguintes, foi a vez dos mosquetes serem as armas mais usadas em combate. O seu mecanismo principal de ignição era o de pederneira, mundialmente conhecido como flintlock. Cabe destacar que em ambos os mecanismos, em situações chuvosas, a ignição da pólvora do recipiente externo responsável pela detonação do propelente principal era impossível, invalidando essas armas nesse tipo de condição climática. No início do século XIX, mais precisamente em 1807, o reverendo escocês Alexander John Forsyth patenteou um sistema que ficou conhecido como Caplock, Percussion Cap ou Cap and Ball. Aqui no Brasil nós o chamamos de espoleta de percussão. Em relação ao sistema Flintlock, as mudanças eram poucas, mas significativas. Agora, em vez de segurar uma pedra, o braço metálico havia se tornado uma espécie de cão, muito parecido com o que existe nos revólveres modernos. O recipiente externo que armazenava a pequena quantidade de pólvora deu lugar a uma espécie de cone com um canal que vai do seu topo até a culatra. Na ponta desse cano é encaixado um copo metálico feito de cobre ou latão, e dentro dele fica armazenada de maneira prensada uma pequena quantidade de material detonante, também conhecido como mistura iniciadora. Nessa época, a substância em questão era o fulminato de mercúrio, que foi criado em 1800 e usado pelos próximos 90 anos para essa finalidade. Quando o copo da espoleta de percussão recebe o impacto do cão, detona e as suas chamas atingem a carga de propelente ou o cartucho de papel inserido na culatra, gerando o tiro. Esse novo sistema já facilitava muito os disparos em condições de chuva ou vento muito forte, uma vez que o fulminato de mercúrio ficava protegido dentro da espoleta. 25 anos depois da criação da espoleta de percussão, em 1832, o armeiro francês Casimir Lefaucheux deu um salto tecnológico nesse sentido, criando os cartuchos do tipo Pinfire, conhecidos aqui no Brasil como cartuchos de percussão de pino. A partir daquele ponto, a espoleta de percussão ficava abrigada dentro do estojo, e de frente para ela ficava um pino de latão ou bronze que ia até a parte externa do cartucho, que naquele momento já era feito de latão. Esses cartuchos eram inseridos pela culatra do cano e não mais pela sua boca, causando uma mudança significativa na operação de armas curtas e longas, tornando o municiamento muito mais veloz. O princípio de funcionamento consistia no cão acertando esse pino externo e ele avançando contra a espoleta de percussão, deflagrando a mistura iniciadora, que detonava a carga de propelente, fazendo o tiro acontecer. Pouco mais de uma década depois, em 1845, o inventor francês Louis-Nicolas Flaubert inventou um cartucho bem pequeno, conhecido como 6mm Flaubert ou 22 BB Cap. Essa munição é do tipo rimfire, conhecida aqui no Brasil como fogo circular.
Aqui, o pino com o fulminato de mercúrio se tornou um aro integrado à base do estojo, que vem preenchido com a mistura iniciadora. Esse aro tem uma espessura fina, e a percussão do cartucho se dá por meio do esmagamento do aro contra a borda da culatra, fazendo o propelente principal entrar em ignição e o tiro acontecer. Nos últimos 100 anos, o cartucho calibre 22LR é o mais usado no planeta com esse sistema de percussão. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil, e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora, vamos voltar pro vídeo. Desde o início do século XIX, enquanto os cartuchos Pinfire e Rimfire gradativamente se popularizavam, um novo tipo de cartucho vinha sendo estudado. Eram chamados cartuchos Centerfire, conhecidos aqui no Brasil como fogo central. A primeira pessoa que apresentou um projeto totalmente funcional e viável de ser produzido em massa foi o general do exército americano Stephen Vincent Benet, em 1866. Ele entrou com um pedido de patente para um estojo que tinha um recesso central na sua base, e ali ficava encaixada uma espoleta que tinha uma estrutura específica e até então inédita. A construção da espoleta consistia no copo metálico e dentro dele ficava a mistura iniciadora, com uma pequena estrutura metálica acima dela conhecida como bigorna. A ideia de Benet era de que, quando o pino percussor acertasse a face externa da espoleta, esse impacto comprimiria a mistura iniciadora contra a bigorna, onde aconteceria a detonação e essa chama passaria por um orifício no centro desse recesso em que a espoleta está. Esse recesso é conhecido como bolso, e a chama vinda dali detonaria a carga de propelente do estojo e faria o tiro acontecer. A bigorna tinha um formato pontiagudo, com um desenho bem característico. O problema é que o escritório de patentes dos Estados Unidos não achou isso, alegando que esse tipo de projeto já tinha sido criado quase de maneira idêntica aos projetos anteriores. Com isso, o general Benet não teve a patente da sua espoleta registrada, o que foi um erro técnico grave, e daqui a pouco a gente volta para falar dele. Enquanto isso, também em 1866, o então coronel americano Hiram Burden deu entrada em uma patente de espoleta, onde no seu projeto o bolso do estojo era furado em 2 pontos separados e entre eles ficava a bigorna, ou seja, aqui a bigorna é integrada ao estojo e não à espoleta. A patente desse projeto foi liberada em março de 1866, e gradativamente a espoleta Burden foi se popularizando, inclusive com variações futuras sendo criadas anos depois. Chegando em 1868, o coronel britânico Edward Mounier Boxer também deu entrada num pedido de patente, mas era para um cartucho completo, calibre 577, e não só para uma espoleta. Então foi preciso apresentar os desenhos de todos os componentes que faziam parte do cartucho, onde, claro, a espoleta estava inclusa. O projeto da espoleta que ele criou era relativamente parecido, mas não idêntico, com o que foi apresentado pelo general Benet 2 anos antes, onde o formato da bigorna era ogival e não pontiagudo. A patente do cartucho completo foi liberada em junho de 1869, mas a munição em si nem foi algo tão relevante. A confusão total envolvendo os projetos de Benet e Boxer só iria acontecer 4 anos depois, em 1873. O problema que aconteceu aqui é que o desenhista do arsenal das Forças Armadas dos Estados Unidos, quando foi fazer a representação oficial dos desenhos das espoletas que os militares usavam, por algum motivo desconhecido, usou o desenho de Stephen Benet e o nomeou como sendo de Edward Boxer. Para piorar a situação, esse desenho oficial do governo foi repassado para as literaturas sobre armas de todo o planeta. E não se sabe ao certo o porquê, mas não existe um registro de que tanto Benet quanto Boxer tenham tentado corrigir essa falha catastrófica, que simplesmente perdura até os dias atuais. Sendo assim, meus amigos, as espoletas do tipo Boxer que nós conhecemos hoje em dia, na verdade deveriam se chamar Benet, porque embora Edward Boxer tenha conseguido uma patente que incluía uma espoleta, o desenho oficial e a consequente fabricação das espoletas em todo o planeta usam como base os desenhos de Stephen Benet. É claro que mais de um século depois, quando o erro foi descoberto, já era tarde demais, e não tinha mais como corrigir a informação errada que já tinha se consolidado em 99% dos livros sobre munições do mundo todo.
Sendo assim, agora vocês já sabem a origem real da espoleta Boxer, usada em praticamente todas as munições modernas das armas de fogo portáteis do último século. Mais um tipo de espoleta que é bem específico é a chamada bateria, usada nos cartuchos de espingarda. O seu copo é bem mais alongado que o das espoletas Boxer e Bearden, e a sua bigorna é bem maior. O bolso dos estojos onde essa espoleta é instalada tem somente um orifício central. Ao longo dos anos, a engenharia química foi evoluindo e, portanto, a tecnologia envolvendo a produção da mistura iniciadora também veio sofrendo mudanças. Durante quase todo o século XIX, a principal substância química responsável pela detonação da mistura foi o fulminato de mercúrio. Porém, a partir de 1898, a base da mistura era formada pelo cloreto de potássio, sem o mercúrio. Chegando em 1911, foi adicionado o tiocianato de chumbo, mas em 1914 foi criada uma nova mistura à base de ácido estífnico. Até então, todas essas substâncias eram corrosivas, o que podia reduzir a vida útil do cartucho e até mesmo do cano das armas em que essas munições eram usadas. Só que em 1928, o estifinato de chumbo, que não tem propriedades corrosivas, passou a ser a base das misturas das espoletas, sendo usado até hoje como elemento explosivo principal da mistura iniciadora. Nas últimas décadas, junto com o estifinato de chumbo, as espoletas receberam o nitrato de bário, que atua como oxidante da reação, o trisulfeto de antimônio, que auxilia o processo de deflagração das chamas, e o tetrazeno, que é o sensibilizador que facilita a detonação da mistura após receber o impacto do pino percussor. Entretanto, desde o final da década de 1980, começaram a surgir no mercado as chamadas espoletas não tóxicas ou espoletas ecológicas. O objetivo era criar misturas iniciadoras que não tivessem na composição o chumbo e qualquer outro material potencialmente tóxico ao ser humano e ao meio ambiente. Atualmente, em todo o planeta, existem algumas fórmulas diferentes para as espoletas ecológicas, e aqui no Brasil, a composição predominante é uma mistura de diazodinitrofenol, tetrazeno, nitrocelulose, nitrato de potássio e alumínio em pó. Apesar desses nomes intimidadores, essas substâncias geram uma queima sem a emissão de agentes tóxicos, o que pode ser vantajoso para a saúde no médio e longo prazo. Ainda assim, muitos usuários afirmam que por conta da ausência dos metais pesados, há uma tendência maior de impregnação de umidade na espoleta, caso as munições não sejam guardadas em um local realmente seco e protegido desse tipo de problema. Além das diferentes composições químicas, as espoletas das armas portáteis têm diferentes tamanhos, que variam de acordo com o calibre e o tipo de cartucho em que vão ser usadas. Nos cartuchos de pequeno porte, usados em revólveres e pistolas até o calibre 40 Smith & Wesson, são empregadas as espoletas Small Pistol. Em alguns cartuchos específicos, como o 357 Magnum e o .30 Carbine, são usadas um tipo especial de espoleta, chamada Small Pistol Magnum. Em cartuchos de pequeno porte mais pesados, como o 45 ACP, 44 Magnum e 10mm, são usadas as espoletas Large Pistol. Nos fuzis e carabinas que usam projéteis intermediários com menos potência, como o 5.56 por 45mm, 223 Remington e 300 Blackout, são aplicadas as espoletas designadas Small Rifle. Já nos cartuchos com projéteis intermediários ou full size com uma maior potência, como o 7.62 por 51mm, 308 Winchester, 300 Winchester e o 7.92 por 57mm Mauser, são usadas as espoletas Large Rifle. Os poderosos cartuchos de revólver calibre 454 Casull e 500 Smith & Wesson também usam essa espoleta. Tanto as espoletas Small Rifle como as Large Rifle também possuem as suas versões Magnum, para cartuchos com cargas mais fortes de propelente e pressões maiores de funcionamento. Já as espoletas de bateria são classificadas como espoletas 209 e servem para cartuchos do calibre 12 até o 28. Nos cartuchos menos potentes, como os de calibre 32 e 36, é usada uma espoleta mais compatível, a 209/50. Uma advertência muito importante que precisa ser lembrada, principalmente para quem está iniciando no mundo do tiro, é que sem a carga principal de propelente dentro do estojo, as espoletas não têm força suficiente para lançar um projétil pelo cano afora, mas têm o bastante para fazer o projétil sair do estojo e parar no meio do cano, gerando uma pane perigosíssima de entupimento do cano. Caso o operador perceba que o tiro aconteceu, mas o som do estampido é bem baixo e o ferrolho não ciclou, é preciso interromper imediatamente os disparos e desmontar a arma, para que o cano seja desobstruído com segurança.
Caso o operador ignore o procedimento e dê mais um tiro na sequência, a arma pode simplesmente explodir ou, no mínimo, rachar o cano de maneira irreparável, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!